Deixa eu iniciar a minha. Então, boa tarde, pessoal. Iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 2 de dezembro de 2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Eu vou gerenciar aqui a qualidade, vamos lembrar aqui de gerenciar. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha está ausente momentaneamente. Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que nessa sequência votarão. A gente está dando sequência a alguns processos da manhã, retomando a pauta da manhã, item 72, de relatoria do Dr. João Maurício. José Ademir Gomes. Muito bem. Lançamento de multa por deixar de apresentar livros contábeis e livro caixa adequadamente elaborados. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi procedente. No recurso se disse que o livro caixa de 2007 foi adequadamente apresentado, embora não estivesse encadernado, porque o exercício ainda não estava findo. Não houve recusa de apresentação de qualquer documento. Que não registrou eventos contábeis relativos à aquisição e manutenção de materiais e equipamentos, porque, por contrato verbal, essas despesas passaram a ser suportadas pelos contratantes. Que constou do auto de infração apenas a fundamentação legal da apresentação de documentação deficiente, mas não constou nenhuma fundamentação acerca das demais infrações, o que dificultou a defesa. Recurso é tempestivo, conheço dele. Preliminarmente, o recorrente alegou prejuízo à sua defesa, porque constaria do auto de infração e seus anexos a fundamentação apenas da infração correspondente à apresentação de documentos deficiente. Deixa eu trocar aqui. Apresentação deficiente de documentos. Sem nada constar acerca das outras infrações. Não assiste razão ao recorrente, porque a única infração dos autos é exatamente essa. Falta de apresentação de documentos contábeis, sem as formalidades legalmente exigidas e sem registro de todos os fatos patrimoniais. Quanto ao mérito, o recorrente alegou que nada deixou de apresentar, que o livro Caixa 2007 não estaria encadernado porque o exercício ainda não estava findo, e que não incorreu em despesas com equipamentos e materiais, por isso nada estava contabilizado a esses títulos, porquanto materiais e equipamentos eram fornecidos pelos contratantes. O acordo recorrido assim se pronunciou sobre matéria, na questão de mérito. De acordo com o relatório fiscal, a empresa optante pelo Simples, desde a sua criação, e pelo Simples Nacional a partir de 2007. Deixou de apresentar o livro Caixa 2007, apresentando para esse período a contabilidade em folhas soltas, plano de contas, balancetes e livro razão, portanto, sem as formalidades legais. Este relatório informa que os livros caixa dos anos de 2004 a 2006 do sujeito passivo não constam neles lançamentos de despesas e de gastos inevitavelmente incorridos para o desenvolvimento das suas atividades de acordo com os contratos firmados. Os contratos estão nos autos. Não há lançamentos referente à compra ou manutenção de equipamentos e uniformes para execução dos serviços de jardinagem e limpeza, embora conste nos contratos que eles seriam fornecidos pela contratada. A fiscalização relata que a empresa tem como atividade serviço de jardinagem e limpeza em condomínios e loteamentos, limpeza de ruas, varrição e limpeza de vegetação em terrenos baldios, etc. E recentemente firmou o contrato de serviços de limpeza e manutenção de prédios de condomínio com permanência diária de funcionário em horários especificados. Digo eu. Sendo optante pelo Simples até 6 de 2007 e pelo Simples Nacional a partir de 7 de 2007, a empresa estava obrigada a manter o livro caixa para a escrituração da movimentação financeira e bancária, como determina o artigo 26, parágrafo 2º da Lei Complementar 123, e mais a Lei 9.317. Em relação aos anos de 2004 a 2006, não foram encontrados lançamentos relativos às obrigações contratuais, especificamente concernentes aos gastos com equipamentos e materiais que eram de responsabilidade da contratada. Em sua defesa, a recorrente alegou que, embora essas obrigações constassem dos contratos, teria havido uma inovação contratual verbal
a partir da qual elas foram transferidas aos contratantes. Para comprovar o alegado, o recorrente apresentou a declaração de um dos contratantes, Associação dos Moradores do Loteamento Reserva da Serra, folha 61, informando que fornecia os materiais e equipamentos. Nos contratos firmados, consta textualmente que a contratada arcaria com os uniformes, equipamentos e ferramentas indispensáveis à execução dos serviços, nas folhas tais. Ainda que se admitisse que, em relação à Associação dos Moradores de Loteamento Reserva da Serra, o contrato não estivesse obrigado a fornecer material e equipamento, a obrigação pelas despesas necessárias à execução do serviço persistia em relação aos contratantes Maiojama Participações Florestais. Acho que é ao contratante, né? Portanto, os livros caixa apresentados relativos a 2004, 2005 e 2006, veja que eu não estou nem falando do 2007, que ele alegava que o exercício estava em curso, deveriam conter registros de despesas dessa natureza, configurando-se, pois, a deficiência da documentação apresentada. Como multa aplicada, cujo valor foi o mínimo legal, independe da quantidade de documentos deficientes apresentados, bastaria que um dos livros contivesse irregularidades para que a multa subsistisse. Ainda assim, em relação a 2007, o que consta do relatório fiscal folha tal não foi a apresentação do livro caixa desencadernado. Consta que, ao invés do livro caixa, foram apresentadas folhas soltas do plano de contas, balancete e livro razão. Cito aqui. Portanto, mesmo em relação a 2007, a multa subsistiria. Então, eu voto por afastar a preliminar e negar provimento ao recurso. Algum questionamento? Eu posso fazer um resumo, doutor Wesley, que chegou agora? O senhor acompanhou, doutor Wesley? Não, eu vou pedir para a presidente registrar a minha ausência dessa votação, porque eu realmente confundi os horários, eu não fiz de propósito. Não, acho que dá para votar, doutora Sheila. Registra isso não. Eu faço questão, viu? Eu faço questão, não vai me prejudicar, não. A ausência temporária. Mas o importante é o seu voto, não é a questão do prejuízo. Eu acho que é importante o seu voto. Você consegue fazer um resumo? Eu faço em um minuto. É multa porque apresentou documentação deficiente, empresa optante pelo Simples. E, de fato, ela apresentou, porque ela não apresentou os livros caixas dos exercícios de 2004, 5 e 6, e 2007 também não apresentou, embora ela alegasse que teria apresentado em folhas avulsas. Mas o que ela apresentou em folhas avulsas não era o livro caixa. E no voto eu explico que ela estava obrigada a manter esses registros e que esses registros deveriam ter a contabilização dos materiais usados na atividade dela, que é de limpeza, porque isso constava dos contratos que ela celebrou, que ela forneceria os materiais, uniformes, etc., e nada disso estava contabilizado, configurando a deficiência das informações prestadas. Como a multa é o valor mínimo, bastaria uma única deficiência e já remanesceria a multa. Ok, então. Eu estou negando o provimento. Perfeito. Tá, Eu acompanho o relator. afastando a preliminar, né? E negando Afastando a preliminar, tem uma preliminar de cessamento de direito de defesa. É o item da pauta número, só para... 72. 72, tá bom, então. Eu acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também. Eu também acompanho. Então, item 72, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 70, esse foi o 72. 73, doutor João. 73. Um minutinho só. Item 73. Multa também por não apresentação de GFIP
Não é por apresentação deficiente, é por não apresentação de GFIP relativa ao mês de 11 de 2003. Foi impugnado o lançamento, impugnação improcedente, teve recurso voluntário, em que se alegou que a GFIP de 11 de 2003 foi apresentada tempestivamente e juntou cópia da respectiva GFIP para comprovar a entrega. Aqui, essencialmente, é o seguinte, ele de fato trouxe uma cópia de uma GFIP. O que ele não trouxe foi a prova da entrega dessa GFIP, prova essa que seria feita com a apresentação do protocolo de entrega, que é um protocolo eletrônico. Então, ele não comprovou a transmissão da GFIP de 11 de 2003. Então, ele não comprovou a entrega, permanece a multa por falta de entrega da GFIP. Então, a despeito dele ter juntado o relatório da GFIP, não tem a prova de que ele entregou de fato essa GFIP. Ok. Então, está negando o provimento. Estou negando o provimento. Dr. Wesley? Eu acompanho o relator. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. É só fazer um pequeno comentário, doutora Sheila, sobre esse processo. Só lembrando que o relatório da GFIP, você obtém esse relatório simplesmente preenchendo o software, o programazinho da GFIP e imprimindo. Então, ele não comprova sequer se foi entregue, muito menos ainda a data da entrega. Por isso que eu estou negando o provimento. Muito bem. Próximo. 74. Estamos acabando. Então, deixa eu só ler. O 73, né? Que eu não proclamei, eu acho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. O 74 é uma resolução que está aí, não é? O arquivo? Não consegui nem abrir ainda. Deixa eu ver aqui. Não, só porque eu tenho 2 arquivos aqui, eu acho que é a resolução. Como resolução aqui. Não é? Então tá bom. Uhum. Então vamos abrir a resolução aqui. Obrigações acessórias também. Omissão em GFIP relativa aos períodos de 2 de 99 a 12 de 2002. Foi feita a impugnação, foi considerada procedente em parte, ocasião em que se reconheceu a decadência até 11 de 2001. No recurso, alegou a decadência, que para efeito de atenuação ou relevação, a correção integral da falta deve ser verificada para cada uma das GFIP, a nulidade do acórdão recorrido por não apontar as faltas que não teriam sido integralmente sanadas, a inconstitucionalidade da multa aplicada por ofender o princípio da vedação com fisco, os fatos geradores relativos ao período de janeiro e dezembro de 2002 não teriam ocorrido, e a realização de perícia é imprescindível ao deslinde do caso. Recurso é tempestivo, não conheço da alegação de inconstitucionalidade. Registre-se que o lançamento da obrigação principal decorrente da mesma ação fiscal foi julgado por este Conselho nos termos do acórdão tal, da data tal, 2018, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, a obrigação principal já foi julgada. Da nulidade do acórdão e da relevação ou atenuação da multa. O recorrente alegou que o acórdão recorrido seria nulo por não apontar quais faltas não teriam sido integralmente corrigidas nas certificações de GFIP. Pleiteou ainda a relevação ou atenuação da multa por haver corrigido as faltas integralmente. Embora não conste dos autos a prova da data em que o contribuinte teve ciência do auto de infração, ele próprio alegou que teria sido dia 9/7 de 2007, o que implica que o prazo impugnatório expirou em agosto de 2007, 8 de agosto de 2007, data em que a impugnação, dada por tempestiva, foi apresentada. Fixada, pois, a data da ciência em 9/7 de 2007, a multa deveria ser relevada, como exigia o decreto 291, desde que as faltas tivessem sido corrigidas até 8/8 de 2007. Após a desoneração parcial promovida pelo acórdão recorrido, remanescem no lançamento os períodos de 12 de 2001 a 12 de 2002. Percebo que para os períodos de 12 de 2001 a 4 de 2002, o contribuinte apresentou GFIP retificadoras
com o comprovante de transmissão, está nas folhas tais. O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para esclarecimento acerca de eventual correção integral e tempestiva das faltas que motivam o lançamento da multa. Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora confirme se o contribuinte, de fato, corrigiu integralmente as faltas apontadas no lançamento mediante apresentação de GFIP retificadoras até 8/8/2007. Caso constate que as faltas não foram integralmente corrigidas em algum dos períodos, elabore informação fiscal e que fiquem demonstradas a parte corrigida e a parte não corrigida da falta, em cada período, e dê ciência ao contribuinte para querendo manifestar-se acerca das conclusões. Essencialmente, aqui é o seguinte, embora eu tenha apresentado o comprovante, como isso não apareceu na impugnação, é importante que a autoridade preparadora certifique-se até da autenticidade desses comprovantes, por isso que eu estou baixando em diligência. Eu confesso que eu já tenho o voto pronto, mas eu tenho ele aqui pronto, mas eu achei melhor a gente certificar disso antes. Então, acho que é bom baixar em diligência para saber se realmente houve a correção integral. Nesse caso, ele não questionou o fato gerador em si da multa? Ele questionou? Ele falou que não seria devida, mas ele nem... Sim, ele questionou. Não seria o caso também da gente pedir para anexar a informação do processo principal? Não, já dei informação. O processo principal negou provimento. Ah, o principal negou provimento, eu não escutei. Ah, então... Era só porque já que ia em diligência, né? Não, já tem até o número do acordo aí no meu voto, na minha resolução. Então tá ótimo, tá perfeito. Não tem dúvida que ele não seja reincidente, né? Nesse Porque caso, já não pede. altera. Não, Para tem. relevação. Para relevação faz diferença, verdade. Boa questão, doutora Sheila. Deixa eu olhar aqui no... Desculpa, doutora Letícia. Deixa eu olhar aqui no processo, se ele foi... Porque isso está sempre no relatório fiscal. Então já negava, já seria o caso de negar de cara, né, se for negar. Folhas 35 e seguintes. Uai, doutora Letícia, eu tenho a impressão que não tem essa informação, não. Deixa eu ler de novo. Então, certamente é porque ele não é. Não, mas já que vai baixar em diligência, vamos fazer esse questionamento. Quer dizer, eu acho que convém fazer, não? Deixa eu ler de novo aqui, que eu li diagonalmente. Não tem nenhuma referência à reincidência no processo. Eu acho que pode, né, doutora Sheila? Solicitar essa Colocaria um informação. item aqui a Não custa mais. nada. Colocaria, como é que a gente colocaria? Informe? Vou colocar aqui a primeira. Confirme se ele corrigiu Isso, aí no integralmente as B, pautas do orçamento mediante a apresentação de... E
E se o contribuinte Já era, botou o contribuinte lá na frente. e se ele, Você botou, confirme se o contribuinte de fato aham, corrigiu, e se se ele cometeu e se ele era reincidente quando do lançamento. E se ele era reincidente quando do lançamento, né? É isso mesmo, ficou. Não é, doutora Sheila? A senhora que trabalhou com essa matéria aí? no, Precisa saber se ele corrigiu integralmente a falta diante dessa apresentação que ele fez dos recibos de entrega de GFIP, e se ele era reincidente quando do lançamento. isso. Na mesma falta, na mesma falta. Não, mas para GFIP faz diferença? Tem que ser específica? Para a fins de relevação? Não pode ser reincidente. Então é qualquer falta. Tanto reincidência Pronto, já coloquei aqui, ó. específica quanto geral. Coloquei, a unidade preparadora vai saber isso. Eu coloquei assim, ó, confirme. Olha, a gente decide depois. Coloquei, ó, confirme se, para fins de relevação da multa, o contribuinte de fato corrigiu integralmente as faltas apontadas no lançamento mediante a apresentação de retificadoras até 8/8/2007 e se ele era reincidente quando do lançamento. Pronto. E aí tá claro, é para fins de relevação da multa. Isso, para fins de relevação da multa. Tá, para fins de relevação da multa. Se o contribuinte de fato Ok, eu vou colocar em votação, então. Dr. Wesley. Eu acompanho o relator. É pela diligência, né? Pela diligência. Ok. Dr. Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Dr. Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Dr. Maurício. Oi. Também acompanho. Então, item 74, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora confirme para fins de relevação da multa, se o contribuinte de fato corrigiu integralmente as faltas apontadas no lançamento, mediante a apresentação de GFIP retificadoras até o dia 8/8/2007, e se era reincidente quando do lançamento. B. Caso constate que as faltas não foram integralmente corrigidas em algum dos períodos, elaborem informação fiscal em que fiquem demonstradas a parte corrigida e a parte não corrigida da falta em cada período e dê ciência ao contribuinte para querendo manifestar-se acerca dessas conclusões. Isso, perfeito. Isso porque a decisão da DRJ, agora eu me lembrei, ela considerou o seguinte: ele não teria corrigido, ela negou procedência da impugnação, porque ele não teria corrigido todas as faltas, no sentido seguinte, todos os meses. Ele alega no recurso o seguinte: tudo bem, posso até não ter corrigido todos os meses, mas aqueles que eu corrigi, não pode ter multa. Então, a correção integral que a legislação diz, segundo o contribuinte, eu acho que ele está certo, não é a correção integral no sentido assim, de que todos os meses têm que estar corrigidos, mas é cada mês tem que estar corrigido. No que não estiver, tem multa, no que estiver, não tem. Mas, enfim, vamos passar para o próximo. Agora é o 80. Vamos. Deixa eu só verificar se o patrono, já são 2 horas. Só falta o 80 para acabar? Acho que é 80... Não, falta mais. Falta 80, muito, 81. Né? Também não é muito, mas não é só 80, não. Tá. Então, deixa eu só verificar aqui com a Val. Faltam 4. O patrono do item que vai ter sustentação oral já chegou. Sim, doutora, já chegou sim, 117. É do 117. Isso, é o doutor Renato Damasceno. Ele já se encontra na sala. Val, o patrono do 117 já chegou? Sim, já chegou sim. Então, a gente vai para o 117 do Dr. Kleber. E aí a gente retoma.
Então, a gente vai para o item da pauta, processo 117. Deixa eu achar aqui na pauta. De relatoria do Dr. Kleber. Won Selk Shai. Vai ter sustentação oral, aí eu vou pedir para que a Val convoque o patrono para entrar aqui na sala virtual. Ok, vou convocar. Obrigada. Tem 2 processos dessa senhora aí, dessa senhora Won, né? São 2 processos. Aqui só está o 117. Tem outro item? Mais pra frente tem. Qual é o outro item? Deixa eu ver o número aqui. Eu não... Tem certeza? Tenho. Porque ele está inscrito só para esse 117. É. O outro é o 137. Ok. Ué, ficou separado? É porque um é a multa, 117 é a multa por atraso na entrega, e o outro é a omissão, depósito 117. bancário. Eu coloquei separado esse. Oh, meu Deus, estou errando esse negócio direto. 137 também. A gente faz os dois, né? Sheila, Hum. ele fez a solicitação no prazo regimental para sustentação dos dois? Eu vou verificar aqui. Isso é importante verificar, porque aí ele Na não pauta poderia... não está constando, não. Tem que checar isso, senão ele não poderia sustentar. Em tese, não poderia sustentar em relação ao outro. Sim, não, na pauta não está constando nem na minha planilha. Val, a inscrição está só para o 117, não é isso? Sim, doutora, 117. Ok. Na pauta não está e nem na planilha. Isso. Boa tarde, doutor Renato. Oi, boa tarde. Boa tarde. O senhor pode habilitar o vídeo? Eu peço desculpa, mas está dando falha ao acesso à sua câmera. Eu acho que não vou conseguir ligar o vídeo. Tenta entrar e sair de novo, porque às vezes acontece isso. Deixa eu tentar um minutinho. Aí, apareceu. Foi agora. Eu acho... Às vezes ele dá um probleminha mesmo. Doutor Renato, o senhor pediu sustentação para o item 117 da pauta, né? Isso mesmo. Tá. O 137 a gente vai julgar em seguida, mas não tem pedido. 137 seria o do imposto, é isso? É o da multa, não é isso, doutor Kleber? 117 é o da multa. 117 é da multa. O do imposto, pelo que eu tinha no meu controle, eu não sei se vocês estão adiando, ele seria julgado amanhã, mas eu também não fiz pedido de sustentação nesse caso, é só da multa mesmo. Não, então a gente vai só fazer o 117 aqui. Tá bom. Tá, Bom, aí a gente vai primeiro passar a palavra para o doutor Kleber, que é o relator, ele vai fazer a leitura do relatório, aí em seguida o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral, tá? Aí eu vou pedir só que o senhor gerencie a qualidade aqui nesses 3 pontinhos à direita, coloque baixa resolução, baixa definição, e vou pedir que todos desliguem os microfones para o doutor Kleber fazer a leitura do relatório. Pode começar, né? Sim. Pois bem. Fazendo a leitura do relatório, eu transcrevi o relatório do acórdão recorrido, que diz assim: contra o contribuinte, embora tenha aqui a contribuinte, né? Acima qualificada, foi lavrado em 5 de 4 de 2011 o auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física do ano calendário 2007, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de 19 mil e tanto, aí, está escrito aí. Conforme a descrição dos fatos em enquadramento legal, o procedimento fiscal resultou na apuração de seguintes infrações: multa por atraso na entrega de declarações, falta atraso na entrega de declaração com imposto devido, valor referente à multa por falta, atraso na entrega da declaração de imposto de renda relativo ao exercício 2008, do ano calendário 2007. Multa de mora por falta ou atraso na declaração é de 1% ao mês ou fração não passível de redução sobre a totalidade ou diferença do imposto devido nos casos de falta, atraso de entrega de declaração, rendimento ou de sua apresentação fora do prazo. Fixados, observando-se o valor máximo de 20% sobre o imposto devido. Aí, o inciso, os artigos.
Da impugnação, o auto de infração foi lavrado em 21 de março de 2011, o contribuinte foi cientificado em 25 de 3 de 2011 e ingressou com impugnação em 31 de 3 de 2011, alegando em síntese. A multa pela falta de apresentação da declaração não pode ser exigida quando, mediante procedimento de ofício, seja apurado tributo a pagar e imposta a respectiva multa de ofício em lançamento correlato, sendo de rigor que se afaste a incidência cumulativa das multas de ofício e por descumprimento de obrigação acessória incidente sobre a mesma base de cálculo. Incidência cumulativa é vedada pelo ordenamento jurídico por sancionar duplamente uma única infração, a apontada falta de recolhimento do imposto de renda e a falta da entrega da DIRPF. Diante de todo o exposto, é a presente para requerer seja dado total provimento à presente impugnação, com consequente cancelamento da multa imposta por falta de entrega da declaração, seja como decorrência do cancelamento ou revisão do lançamento reflexo no PAF, tal que é a multa, ao que é o imposto, seja pela impossibilidade de acumulação com a multa de ofício. A DRJ considerou a impugnação procedente e manteve o crédito tributário, inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde reitera os argumentos apresentados na impugnação. Esse é o relatório. Ok, doutor Kleber. Então, doutor, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Bom, tudo bem. Como bem relatado pelo Dr. Kleber, aqui estamos diante de um caso de lançamento de multa pela falta da entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, e essa multa, ela incidiu sobre a mesma base de cálculo do lançamento reflexo, que cobra imposto de renda de pessoa física, incidente sobre supostas receitas de origens não comprovadas, né? E, inclusive, bom pontuar que nesse lançamento reflexo incidiu também a multa de ofício de 75%. Eu já sei, pelas pesquisas aqui que a gente fez sobre os precedentes dessa turma, que há um recente entendimento, pelo menos, sobre a possibilidade da acumulação das multas. Então, e isso foi objeto do nosso recurso também, então, assim, eu não vou tratar sobre a não incidência, mas só chamar atenção para o fato de que essas multas, elas não podem incidir sobre a mesma base de cálculo, tá? Então, assim, no presente caso, a multa foi aplicada sobre o valor do imposto lançado no processo administrativo reflexo. E por que não pode o lançamento sobre as mesmas bases de cálculo? O posicionamento mais recente que a gente tem da Câmara Superior foi proferido no acórdão 9202-002-430, que ela foi relatada pela conselheira Maria Helena Cota Cardoso, que é a presidente da segunda turma da Câmara Superior, e ela foi esclarecedora. Eu peço licença aqui para ler um trechinho do acórdão dela, que esse foi o voto vencedor dela, tá? Teve um voto divergente. Ela coloca assim: admite-se a coexistência de duas penalidades, sob o fundamento de que se trata de infrações distintas, incidindo também sobre bases de cálculos distintas. A multa pelo atraso na entrega da declaração, calculada sobre o valor do imposto devido nela apurado, observado o mínimo, e a multa de ofício pela falta ou insuficiência de pagamento do imposto, sobre o imposto que deixou de ser pago, apurado pela fiscalização. Então, sobre esse trecho, assim, é muito claro que o entendimento é que, assim, as duas multas, elas podem coexistir, só elas não podem insistir sobre a mesma base de cálculo. No presente caso, como não houve imposto devido na declaração, além daquele que foi lançado de ofício, a multa deveria seguir pelo patamar mínimo, que corresponde no artigo 88, parágrafo 1º, a linha A da Lei 8.981 de 95, ou seja, 200 UFIRs, ou R$ 165,74. Esse precedente é importante porque no recente julgamento que teve dessa turma, no acórdão 2301-006-504, que foi do relator Dr. Kleber também, foi proferido em setembro do ano passado, é utilizado esse mesmo acórdão da Câmara Superior para fundamentar a possibilidade da incidência das duas multas sobre a mesma base de cálculo. Isso não é verdade, né? O posicionamento da Câmara Superior, como foi dito,
ele é que pode, sim, incidir as duas multas, desde que sobre bases distintas. Então, eram essas ressalvas que eu gostaria de fazer. O caso aqui é bem simples, então não vou tomar muito mais tempo, assim, era só essas ponderações que eu gostaria de fazer. Ok, doutor Renato, né? Isso. Eu vou passar a palavra para o doutor Kleber ler o voto. Bom, a despeito dessa aparente contradição, digamos, mas da multa de 75% aplicada lá não tem que falar em reflexo ainda, porque não foi julgado lá ainda, né? A multa de 75 é devida, legal lá. E aqui, a despeito dos argumentos, eu vejo que tem uma súmula CARF na questão da aplicação da multa, né, que é exatamente a reprodução lá do texto que fala da multa sobre o imposto de renda, né, que fala também dos 20% ou do 1% sobre fração. Então, o voto fica assim: o contribuinte requer o cancelamento da multa imposta por falta de entrega da declaração, seja como decorrência do cancelamento ou revisão do lançamento reflexo, seja pela impossibilidade de acumulação com a multa de ofício. No entanto, a despeito dos argumentos do recorrente, a matéria em questão já se encontra pacificada pela súmula 69 de aplicação obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, que assim diz: a falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física a multa de 1% ao mês ou fração, limitada a 20% do imposto de renda devido, ainda que integralmente pago, respeitando o valor mínimo. Então, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, doutor João? Não tem nenhum questionamento, não. A questão só esclarecendo, elas não incidem sobre a mesma base. Elas incidem sobre bases distintas. Eu entendo o posicionamento da doutora Maria Helena, mas são bases distintas. Eventualmente, essas bases podem ter o mesmo valor, mas elas não são as mesmas bases. A multa, por atraso na entrega da declaração, ela incide sobre o imposto devido. Não é o imposto a pagar, é o imposto devido, apurado na declaração de ajuste. A multa vinculada, no presente caso, incidiu sobre o imposto suplementar. Podem ser grandezas iguais? Podem ser, depende se ele teve fonte, depende de várias questões que constariam da declaração de imposto de renda. Mas não são a mesma base de cálculo. É isso que eu quero dizer, porque a legislação estabeleceu bases imponíveis distintas, ainda que eventualmente elas tenham o mesmo valor. Isso não torna a mesma base de cálculo. Eu só peço questão de ordem aqui, rapidinho, porque ela fala que eu até coloquei no memoriais, aqui ela coloca assim, a primeira, sobre o imposto devido apurado na declaração, observado o mínimo, e a segunda sobre a diferença do imposto apurado em lançamento de ofício. Então, ela fala bem claramente a diferença. Sim, isso se chama imposto suplementar, doutor, foi o que eu disse. Então, uma incide sobre o imposto suplementar, que é a diferença, e a outra incide sobre o imposto devido. Pode ser o mesmo valor, mas devido, apurado na declaração. Isso, devido, apurado na declaração. Tem o campo, imposto devido. Enfim, não incidem sobre a mesma coisa, ainda que essas duas coisas tenham o mesmo valor. É isso que eu estou querendo dizer, e também concordo com o Dr. Kleber e acompanho. Dr. Wesley. Eu também vou acompanhar o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Está sem o microfone. Doutor Maurício. Acompanho, perdão. Eu também acompanho. Então, item 117, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral, o patrono, Renato Damasceno Martins, OAB São Paulo, 328-437.
Correto? Isso mesmo, correto. Então, doutor, obrigada pela sustentação oral. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor Kleber, a gente continua, porque a gente vai mudar de assunto aqui. O 137 deixa para julgar amanhã? Não, julga agora. Podemos ir para ele? Tá. É o mesmo assunto? Como é que é? O assunto é completamente diferente. Acho que a gente vai deixar para amanhã. Não é a multa desse processo, não? Não. Ah, então deixa para amanhã. Eu acho melhor deixar para amanhã. É o imposto. É o imposto. Eu acho que é depósito, né? É, depósito. Vamos deixar para amanhã, e aí eu verifiquei, não tem, o patrono do outro processo é outro, acho que é por isso que ele também não se inscreveu. Então vamos seguir o seu, João. Vamos terminar os seus aí para a gente. Vamos. É o 73. 73. Deixa eu achar aqui. 73. Best Hallmark Tecidos Limitado. Best. Beleza. Bom, muito bem. O 73 a gente não já fez? É o CFL 67. É aquele já fez, tem razão. Não, então é o seguinte, ou melhor ainda. Então é o seguinte, é o Clínica São Carlos 74. São Carlos a gente já fez. Já fez também, resolução. Ixi, eu perdi aqui o controle. Vamos lá. Acho que vai lá para frente. 80. É o 80. 80. Centro Educacional. É lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória. Só um instante. Lançamento, multa por descumprimento de obrigação acessória. Consistente em apresentar a GFIP em desacordo com as instruções legais. Ele cometeu erros na GFIP, não é erros de base de cálculo, não. Segundo o relatório fiscal, a infração consistiu especificamente no seguinte: verificou que a empresa informou indevidamente o código 0098 no campo terceiros, quando o correto seria 0099. Errou um campo. Uma vez que a empresa não possui convênio de salário-educação. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente, aí no recurso ele alegou que a multa é indevida, porque houve apenas um erro material, sem prejuízo do fisco. A nulidade da notificação de lançamento por não ser instrumento hábil para constituir o crédito tributário. A nulidade do lançamento por ser ato praticado por autoridade incompetente, porquanto o CTN não autoriza a autoridade fiscal a aplicar penalidade, mas apenas a propô-la, cabendo essa função, aplicar a penalidade, à autoridade julgadora. A nulidade do lançamento por cessamento do direito de defesa, porque a autuação foi feita sem prévia anuência do contribuinte. A nulidade do lançamento por cessamento do direito de defesa, porque não houve a discriminação clara e precisa dos dispositivos de lei aplicáveis ao caso. A impossibilidade de aplicação da taxa Selic para juros. É ilegal a multa calculada como porcentagem do débito. A multa é inconstitucional por afrontar o princípio da vedação ao confisco. Seu relatório. Conheço do recurso exceto quanto a afronta a Constituição, súmula CARF número 2. Nulidades. O contrato que afirmou recorrente, a notificação de lançamento é instrumento hábil para constituir o crédito tributário, está no artigo 11 do decreto 7235. E, aliás, essa notificação foi lavrada atendendo todos os requisitos do artigo 10 do decreto 7235. Quanto à questão da nulidade para aplicação da multa pela autoridade lançadora, confesso que foi a primeira vez que eu vi esse documento, esclareça-se que nos termos do artigo 139 do CTN, o crédito tributário decorre da obrigação principal, que é o pagamento do tributo, e tem a mesma natureza desta. Portanto, a multa vinculada integra o crédito tributário. No presente caso, trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória que, por força do parágrafo 3º do artigo 113 do CTN, tem a respectiva penalidade convertida em obrigação principal.
O artigo 142 estabelece a constituição do crédito tributário e a atribuição inafastável da autoridade administrativa. No âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a atribuição recai sobre o auditor fiscal nos termos da lei tal. Ora, sendo o crédito tributário constituído pelo tributo e respectiva penalidade, ou pela penalidade que se converte em obrigação principal, no caso de multas por descumprimento de obrigações acessórias, não há qualquer fundamento na alegação do contribuinte, na alegação do recorrente, de que a penalidade somente poderia ser aplicada pela autoridade julgadora, que, legalmente, sequer tem essa atribuição. Quanto à nulidade por cessamento de direito de defesa, porque o contribuinte não teria sido notificado antes do lançamento, não é o que constato. A fase do inquérito fiscal é inquisitória, não cabendo contraditório, sendo certo que a fase litigiosa tem início com a apresentação tempestiva da impugnação, nos termos do artigo 14 do 7235. Quanto à nulidade, por não haver autoridade lançadora, discriminados os dispositivos legais que sustentam o lançamento, não assiste razão ao recorrente, os fundamentos legais da infração estão objetivamente descritos no próprio auto de infração, folha 5, de forma clara, indicando o artigo, inciso e a linha de cada norma aplicável. Não vejo como isso poderia prejudicar a defesa do recorrente. Então, rejeito todas as nulidades. Taxa Selic, súmula CARF número 4, e a multa. A multa aplicada, ao contrário do que afirmou o recorrente, não é um percentual do débito, mas um valor fixo, decorrente da legislação, multiplicado pela quantidade de campos da GFIP com informações incorretas. Conforme muito bem demonstrado pela autoridade lançadora na folha 48, tem uma tabelinha lá, foram 6 campos com informações inexatas, e a multa de cada erro é de R$ 62,00, fazendo um total de R$ 376,00. Tudo isso aqui porque a gente está julgando R$ 376,00. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Ok, alguém tem algum questionamento? Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Também acompanho. Então, item 80, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Muito bem. 81. O próximo também é do mesmo, né? É, mas é outra coisa. Aquela foi a multa por erro de GFIP, né? Vamos lá. Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, que é apresentar a GFIP em desacordo com as instruções legais. Especificamente, a empresa informou na GFIP as remunerações de alguns segurados a maior. Normalmente a gente vê a informação a menor, né? Aqui ele foi multado porque ele informou errado, porém a maior. Está na folha 78. O lançamento foi impugnado e na impugnação ele alegou, foi improcedente a impugnação, no recurso ele alegou a nulidade por não ser as mesmas alegações do outro recurso. Nulidade porque a notificação de lançamento não serve para constituir o crédito, nulidade porque o auditor não pode aplicar penalidade, nulidade porque a autuação foi feita sem prévia anuência do contribuinte, não houve a alegada inobservância do manual de orientação e regras para a elaboração da GFIP, pois os valores informados não foram nem a maior nem a menor, mas os valores exatos das remunerações desempregadas, então está aqui o questionamento de mérito. A impossibilidade de aplicação da Selic como juros e é ilegal a multa calculada como porcentagem do débito. E ainda, a multa é inconstitucional por afrontar a vedação ao confisco. Eu conheço do recurso, mas não conheço das ofensas à Constituição e também não conheço das alegações relacionadas à aferição indireta e presunção, que ele cita num parágrafo do recurso, porque não são matérias relacionadas ao presente lançamento. Nitidamente, ele deve ter feito algum recurso de uma obrigação principal e copiou e colou. Das nulidades. Aí eu repito exatamente o que eu li para o acordo anterior, porque as nulidades são idênticas. A capacidade da notificação de lançamento para constituir, a capacidade da autoridade lançadora para lançar a penalidade, a ausência de cessamento de direito de defesa por não ter notificado o contribuinte antes da lavratura do auto,
E, ao contrário do que afirma o contribuinte, estão sim presentes todos os dispositivos legais que fundamentaram o lançamento. Então, aqui eu copiei e colei do outro voto. Quanto às unidades, eu afasto todas. As preliminares, eu afasto todas. Da inocorrência do fato gerador da multa, que é o erro na GFIP. O lançamento decorreu de erro na informação da GFIP. Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte teria informado a maior os valores de remunerações de alguns empregados, comparadas com as folhas de pagamento. O recorrente alegou que não cometeu qualquer erro na apresentação das GFIPs, pois ali informou os valores das remunerações pagas aos empregados. Não é o que aponta as provas dos autos. A autoridade lançadora anexou as folhas de pagamento e GFIP para comprovar a discrepância de valores, mas o recorrente não afastou essa prova, pois nada apresentou para refutar a acusação. Aí eu reproduzo o trecho do acordo, que trata disso, inclusive com as folhas. Ou seja, o que estava na GFIP estava maior do que estava na folha de pagamento, e tanto a folha de pagamento quanto a GFIP estão nos autos. Da taxa Selic, súmula CARF número 4, da multa, a gente já votou também. A multa aplicada, ao contrário do que foi o recorrente, não é um percentual do teto, mas é um valor fixo da legislação. Eu trago aqui o fundamento da multa. Conclusão, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades, nem das alegações estranhas à lide, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Ok. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley? Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, item 81, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, nem das alegações estranhas à lide, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Os seus de previdência acabaram, João? Acabou. Agora é um de ITR e o outro deve ser ITR também, não sei. Quer votar? Faltam 2. A senhora que sabe. Esse de TR é bom ir logo, porque ele é paradigma. Tem uma aqui que é paradigma, Nívia de Oliveira? Nívia de Oliveira, paradigma para o 96 e 97. Bora lá, então. Aí a gente retorna para o Previdência, né? Pode ser? Vamos lá. Não, aí a gente falta meu último lá também. Já tá com a mão na massa. Esse é o penúltimo. O seu outro é qual? É também TR? Eu nem sei, deixa eu ver aqui. 95 pelo número da pauta, parece que é. Não, postinha da pessoa física. Tá. Tudo bem, pessoal? Sem problema? A gente fazer os do João? Vocês que sabem. Oi? Vamos. Vamos? Pode ser? Pode. Então, aqui é um ITR de 2009. Revisão da DIAT, né, da declaração do contribuinte, que foi alterado só o VTN. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente, no recurso ele alegou preliminarmente essencialmente direito de defesa por não ter o recorrente participado da fase de fiscalização e nem ter sido notificado durante a ação fiscal para apresentar provas. A inconstitucionalidade do lançamento, por ofensas aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A irregularidade do arbitramento da base de cálculo com base no CIPT, por ofensa à legalidade, que o laudo apresentado se prestaria a comprovar o VTN e que a ausência de anotação de responsabilidade técnica não poderia desqualificar o documento por ofensa ao princípio do formalismo moderado. E a inconstitucionalidade da multa e dos juros por afrontar o princípio da vedação ao confisco. Recurso é tempestivo, entretanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidades por ofensa a princípios constitucionais, conheço do restante. Cessamento do direito de defesa. O recorrente alegou em preliminar limitação do seu direito de defesa porque não teria participado da ação fiscal. Eu afasto essa alegação sobre argumentos sempre recorrente de que a fase da fiscalização é inquisitória. Não requer a participação do fiscalizado. Aí eu explico aqui, porque ele questiona no recurso que ação fiscal e fiscalização seriam momentos diferentes. Eu explico que, na verdade, é tudo uma coisa só.
a fiscalização, ação fiscal, inquérito fiscal, investigação fiscal, são sinônimas, e todas essas expressões são sinônimas, e todas elas correspondem ao procedimento previsto no artigo 142 CTN, que é inquisitório. Então, eu afasto essa nulidade. Da ilegalidade do arbitramento com base no CIPT. O recorrente alegou que o arbitramento com base no CIPT seria ilegal, arbitrário, e não decorreria do procedimento de fiscalização. Não resta dúvida de que o valor do imóvel foi aviltado na declaração apresentada pelo contribuinte, que informou R$ 4,84 por hectare, preço do imóvel, enquanto o valor utilizado no lançamento foi R$ 1.000 por hectare. E o VTN médio, que consta do laudo apresentado pelo contribuinte, é R$ 153 o hectare. Constatada a subavaliação, correto foi o arbitramento, que aconteceu nos estritos limites legais. Aí eu cito aqui o artigo 14 da 9393, que determina que, no caso de subavaliação, tem que usar o CIPT como critério. Que, neste caso, considerou a aptidão, está na folha 7. Então, tem aptidão agrícola. Ao contrário do que informou o recorrente, o crédito tributário, o critério de arbitramento utilizado foi legalmente definido. Então, rejeito a alegação. Quanto ao laudo apresentado. O contribuinte apresentou laudo que não foi admitido por estar em desacordo com as normas da ABNT. Diz o acordo recorrido. O recorrente apresentou nessa fase laudo de avaliação florestais sem a RT CREA, que fala um VTN tal aí, o valor tal. Observe-se que o colegiado rechaçou o laudo por ausência de ART, por constar proprietário diverso e área diferente do lançamento destes autos. Então, não foi só a falta de ART, que por si só já invalidaria o laudo. Quanto à ART, o requerente supriu a ausência apresentando-a junto ao recurso. Entendo, neste caso, que se trata de hipótese de admissão de documentos após a impugnação, nos termos da linha C do parágrafo 4º do 16 de 7235, por se tratar de razão posteriormente trazida aos autos. Então, a decisão falou, faltou a RT, ele foi e trouxe a RT. Entretanto, a apresentação da RT não habilita o laudo para comprovar o VTN do imóvel tributado. Superada a questão da RT, permanece outra que é, ao meu ver, mais determinante. O laudo, e também a RT apresentada no recurso, não se refere ao imóvel dos autos, que pertence a Nívia de Oliveira Alves Pereira e possui 820 hectares. O imóvel avaliado no laudo pertence a Aristeu de Oliveira e a área 2.787,3 hectares, está na folha 71. Portanto, não vejo como acatar o laudo apresentado para afastar... Bom, nem preciso dizer mais, né? Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar provimento. Ok. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 95, 96 e 97 acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Esse processo foi paradigma para o 96 e o 97. Esse próximo vai ser rapidinho também. Esse próximo é dessa pauta daqui agora, de tarde? Qual é o número? Nem sei, é o número... é dessa pauta. 106. 106, Maria Luísa Gasparetto. Isso. Lançamento de imposto de renda, revisão da declaração de ajuste do contribuinte do exercício 2012, em que foi glosada a compensação do imposto retido na fonte. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi improcedente, no recurso, alegou ser da fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do tributo comprovadamente retido da recorrente que, por sua vez,
na condição de diretora pedagógica, não tinha qualquer atribuição administrativa relacionada à retenção e recolhimento dos tributos. É um caso muito interessante esse. Recurso intempestivo e conheço. O tributo foi retido da recorrente, como comprovam as cópias dos contra-cheques acostados nas folhas tais, onde se constata a retenção de R$ 11.516 no ano calendário. Porém, o tributo retido não foi recolhido pela fonte pagadora. Por essa razão, a compensação do imposto retido na declaração de ajuste da contribuinte foi glosada porque ela possuía o cargo de diretora na entidade. O parágrafo único do artigo 8º do Decreto-Lei 1.736 estabelece que os diretores são solidariamente responsáveis pelo tributo retido do contribuinte, mas não recolhido, que seria exatamente o caso, sendo ela diretora. Em sua defesa, a recorrente alegou que exercia meramente a função de diretora pedagógica. Entendo que, no caso, as provas dos autos militam em favor da recorrente. Apesar de constar nos contra-cheques o cargo de diretora-geral, o contrato de trabalho da recorrente, está nas folhas tais, deixa claro que ela exercia a função de diretora pedagógica, e nele não constam funções gerenciais ou administrativas. Pelo contrário, há inclusive disposições incomuns para quem atua com poderes de gestão, como a limitação para usar o telefone. Parece-me claro que a recorrente era tão somente uma empregada contratada para função específica. Muito embora fosse uma função essencial e muito relevante para o objeto associativo, é uma escola, não há provas contundentes nos autos de que ela possuía poderes de administração, gestão ou representação da entidade, motivo pelo qual entendo não se aplicar o que consta no parágrafo único do artigo 8º do Decreto 1.736, que eu citei aí, para atribuir-lhe responsabilidade solidária. Assim, deve-se-lhe afastar a condição de sujeito passivo. Considerando que há provas de que a recorrente arcou com o ônus tributário, mediante a retenção do imposto de renda do seu salário, como comprova os contra-cheques acostados, a glosa deve ser cancelada e a dedução restabelecida. Então, eu voto por dar provimento ao recurso. Ok. Ele é paradigma para outros aqui também. Algum questionamento, pessoal? Doutor Wesley. Acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 106, que vai se replicar para os itens 107, 108, 109. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Bom, a gente já fez os do João. A gente precisa priorizar alguns processos daqui da tarde, que eles são paradigma, e tem a questão daquela vista coletiva que não pode passar dessa sessão de julgamento. E amanhã eu tenho um que está para julgar, pedido de... Tem uma liminar, né? Não tem um processo de... Tem sustentação, né? Tem. O seu item de amanhã tem sustentação. Não daria para adiantar. Do 124. Na verdade, a gente tem muitos processos ainda para trás, então eu nem tô puxando da de amanhã. A gente tem muitos de manhã e tem a nossa pauta da tarde aqui hoje. Só que eu não queria voltar para os da Previdência enquanto eu não fizesse esses que são prioritários, que no caso são os que são paradigma para outros processos. E tem o da doutora Letícia, que é aquela vista coletiva. Então, eu queria retomar, aqui na pauta da tarde, nós fizemos até o 97, eu queria pegar o 98 do Kleber, que é paradigma para o 99, 100... Não, peraí, é paradigma não, né? 98, 99, 100 não é paradigma não, né, doutor Kleber? É só ITR, né? É ITR, os dois. Não é paradigma não, nenhum desses. Então, eu quero ir nesse Homero, o item 105.
que é da pauta da tarde mesmo, e ele foi uma vista. Podemos, doutora Letícia? Foi feita uma vista coletiva desse processo, do Homero. Presidente, eu tenho que ler o meu voto ou novamente? Não. Você vai manter o mesmo voto que foi dado na sessão passada? Eu gostaria. O Maurício que pediu vista. Eu gostaria que o Maurício lesse o voto que ele trouxe. Sim. Doutora Sheila, primeiro quem pediu vista. Primeiro é o Maurício, mas é porque como foi uma vista coletiva, né? Foi o Maurício que pediu e converteu em coletiva, aí eu não estava lembrando quem era. Sim, porque é um processo que eu... Bom, vou dar a palavra para o doutor Maurício. Como é o nome dele, do contribuinte? Homero. Ele está na minha pasta como... É aquele processo lá da... Bolívar. Da súmula CAF lá de intimação via postal. Ele é o segundo da minha pasta, Bolívar Álvares. Que ele estava em estado vegetativo, lembra? Doutor João. Então, vou passar a palavra para o doutor Maurício. Eu tenho uns minutinhos, né? Tem minutos? Não, pode falar. Bem, pessoal, obrigado, senhora presidente. Desculpe, de certa forma, até atrapalhar, né, a condução dos trabalhos, mas é que esse caso me pareceu um caso absolutamente importante, assim. E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás, fiquei refletindo bastante sobre isso, sobre esse caso específico. Vamos lembrar que é um caso específico que se discute não propriamente a aplicação da súmula 9, me parece, mas sim os efeitos daquela intimação válida, sabe? E aí eu fiz um textinho aqui, depois eu posso mandar para vocês, tal, mas eu vou ler, ele não é absurdamente grande, mas eu vou ler para vocês. Então, a primeira discussão que a gente tinha, qual era? A primeira discussão que a gente tinha é se esse caso específico diz respeito à aplicação ou não da súmula, né? Se diria a respeito à aplicação ou não da súmula, tá? Me parece que, ainda que a súmula 9, salvo o meu, se alguém tiver a redação da súmula 9, então, que é a súmula 119, mas a súmula 9 ela fala o seguinte: é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que esse não seja representante legal do destinatário. E aí tudo bem, né? Houve a notificação por via postal no endereço do contribuinte, ninguém nega isso, em momento algum, mas agora, a grande discussão é se de fato se instaurou algum dever para esse contribuinte que estava naquele estado vegetativo. E é sobre isso que eu começo a tratar. Então, o que eu anotei aqui, pessoal? Deixa eu só abrir aqui. Eu disse o seguinte, olha, que o problema da existência das normas jurídicas na filosofia ele acaba sendo tratado por um cara chamado Georg Henrik von Wright, no capítulo 7 lá do livro Norm in Action. Tá? Ele fala sobre o problema ontológico das normas. Para ele, esse problema é essencialmente uma questão do que significa dizer que existe uma norma a tal e qual efeito. E a análise dele limita-se às prescrições, que são essas normas que estabelecem proibições, obrigações ou proibições. E sendo assim, a questão que se propõe aqui, que a gente se propõe a responder, diz respeito justamente a saber se uma prescrição ela existe ou não existe. Tá? E aí o que ele faz? O próprio von Wright ele afirma que vai analisar essa questão do modo indireto, partindo do associada lá à ética kantiana de que dever implica poder, ou deve implica pode. Tá? E aqui, lógico, é importante a gente realizar uma distinção entre o poder 1, por assim dizer, e o poder 2, né? Quando ele usa o poder 1, é a tradução de um termo inglês may, né? E possui um significado deôntico.
enquanto o poder 2 ou o pod 2 é uma tradução do termo em inglês can, e aqui ele vai possuir um significado técnico, né, de ser possível realizar aquela obrigação, né? E aí ele formula esse dever implica poder, formulando para as prescrições da seguinte forma: que algo seja o conteúdo de uma prescrição implica que o sujeito da prescrição possa fazer aquele negócio, possa fazer aquele algo que está previsto na norma, tá? Possa faticamente. E em seguida ele enfrenta a questão relativa ao significado de implica no mencionado princípio, deparando-se com a dúvida acerca da natureza da conexão entre norma e habilidade. Diante dessa interrogação de ser a conexão entre norma e habilidade lógica ou conceitual, ou física ou causal, ele conclui pela primeira, né, que o vínculo é conceitual. E aí, avançando no seu raciocínio, ele lembra que a visão de que dever implica poder, poder no sentido 2 aqui, de faticamente possível a realização, foi utilizada certas vezes como um contra-argumento lá à opinião do David Hume, de que haveria uma distinção entre norma e fato, entre dever e ser. Tá? Mas ele diz que aqueles que eventualmente entendem que o dever não implica poder, eles confundiriam normas e proposições normativas, né? Normas ou proposições a respeito da existência de normas. Tá? Na interpretação, na visão do von Wright, ele diz que no antecedente ou na premissa a gente vai encontrar a menção de que uma norma de tal caráter e tal conteúdo, existe no consequente a menção de que o conteúdo da norma pode, no sentido de efetivamente ser faticamente realizável, ser feito. Na interpretação do von Wright, a gente não pode afirmar a existência de uma norma antes de examinar os fatos relativos à habilidade humana. Assim, as normas seriam logicamente dependentes dos fatos relativos à habilidade humana, ou melhor, aquelas normas, né, logicamente pressuporiam esses, ou ainda, as habilidades humanas seriam pressupostos, ou melhor, as normas seriam pressupostas das habilidades humanas. Nas palavras do von Wright, as normas não podem existir, ou melhor, não podem chegar a existir a menos que se cumpram já certas condições relativas à habilidade humana. E após todo esse raciocínio, ele formula lá o princípio kantiano para as prescrições da seguinte forma: que haja uma prescrição que estabeleça, que obrigue ou permita uma determinada coisa, pressupõe que o sujeito da prescrição possa faticamente fazer aquilo que se permite ou se obriga. Mas surge ainda uma pergunta, né? O que quer dizer, o que significa esse poder fazer, num sentido 2 aqui? O que significa esse poder fazer? Significa poder fazer faticamente aquela coisa que a norma estabelece ou permite. Ou significa que o agente em questão pode, no sentido fático, em determinadas ocasiões, fazer a coisa determinada ou permitida. Nesse caso, por mais que houvesse essa citação válida, de maneira alguma poderia, no sentido faticamente realizável, o sujeito que foi o destinatário da norma, dessa prescrição, realizar a resposta, realizar essa resposta tempestiva, recorrer tempestivamente. Tá? E aí, ele diz, olha, o agente, essa pergunta, né, o que significa poder fazer, refere-se à habilidade ou ao êxito, melhor dizendo. Significa que o agente pode, no segundo sentido, fazer a espécie de coisa que a norma estabelece ou permite, ou significa que o agente em questão pode, faticamente considerado, em determinadas ocasiões, fazer a coisa determinada ou permitida. De acordo com o próprio von Wright, ele diz, parece bastante óbvio que o pod 2 aqui se refere à habilidade relativa a atos genéricos, pois caso adotada outra interpretação, a gente estaria aí diante de um paradoxo. E após essa análise, que dá para a gente chamar de uma análise preliminar, o que o von Wright fala? Ele passa ao exame da aplicação desse princípio do dever implicar poder às prescrições, em razão às quais ele enuncia que a existência ordenando ou permitindo determinada coisa pressupõe a habilidade do sujeito da norma de fazer a espécie de coisa ordenada ou permitida.
para verificar se essa é uma interpretação aceitável da relação entre prescrição e habilidade, o que o von Wright faz? Ele se vale do exemplo no qual um oficial ordena a um soldado que atravesse o rio a nado e o soldado, por sua vez, se nega a entrar na água, valendo-se do argumento de que não poderia faticamente nadar, atravessar o rio a nado. Por quê? Porque ele não sabia nadar. Esse exemplo ele revela duas tendências conceituais conflitantes. Tá? De qualquer forma, é importante que a gente lembre o seguinte, que há uma diferença entre o dar a prescrição e o receber uma prescrição. O dar a prescrição foi dado aí, não tenho dúvida, pelo envio da notificação. Agora, o que não houve foi, de fato, o recebimento. Eu sei que vocês vão falar, não, mas a súmula diz que é válida. Já vou chegar na segunda parte do raciocínio. Tá? E aí, a questão que surge é justamente a de se saber se essa divisão entre dar e o receber a prescrição, se essa distinção afeta a existência das prescrições. Né? Isso porque, como lembra lá o von Wright, é de certa forma tentador a gente sustentar que a existência da prescrição dependeria apenas da emissão, que é o que parece tá sendo o entendimento que prevalece no colegiado. Mas, então, é comum, é tentador a gente dizer, não, a prescrição existe só com a emissão, independente da habilidade do receptor. E aí o von Wright diz que, ainda que a existência da prescrição dependesse somente da emissão, Porra, eu cliquei aqui e perdi o negócio. Ainda que a existência da prescrição dependesse somente da emissão, disso não se pode concluir que a existência é independente das habilidades do receptor. A gente retoma aqui a noção de ação normativa, que é justamente o nome que o von Wright atribui à ação humana por meio da qual as prescrições começariam a existir. Tá? Questiona-se o próprio von Wright se o dar a prescrição é um ato ou uma atividade. E ainda, se a existência dessa prescrição é um resultado ou é uma consequência da ação normativa. E na visão dele, o dar a prescrição é um ato cuja execução exitosa resulta na existência de uma prescrição. E esses atos terão, por consequência, o efeito da prescrição sobre a conduta daqueles a quem ela, a prescrição, é direcionada. Nesses atos, chamados de normativos, pessoal, assim como em todos os demais, está implicada uma atividade, que nesse caso específico é uma atividade verbal, a qual consiste em anunciar ou promulgar a norma para os sujeitos normativos, que no nosso caso é o cara que estava lá enfermo, que é o contribuinte, e veio a falecer, por meio das formulações normativas. Fica claro que, para o von Wright, então, o ato de dar a prescrição é distinto da atividade verbal implicada nesse ato, concluindo que a mera emissão de orações imperativas e o uso de outras formas da linguagem prescritiva não estabelece que um determinado mandato, permissão ou proibição tenha sido dado. Não constitui por si mesmo um ato de mandar, permitir ou proibir. E aqui é importante, ele diz, ó, além da atividade verbal, é necessária também a formação da chamada vinculação normativa, ou como prefere o próprio von Wright, vinculação baixo-norma, entre a autoridade e o sujeito normativo. Para ele, então, para o von Wright, somente com o estabelecimento dessa vinculação é que uma norma passaria a existir. Vinculação que, nesse caso, não existiu. A gente sabe que não existiu porque ele estava em estado vegetativo. Tá? Ocorre que somente com o estabelecimento dessa vinculação é que a norma passaria a existir. A partir desse momento, e até o momento em que se dissolvesse a vinculação normativa, era possível dizer que a norma estava em vigor. Né? Ocorre que essa dissolução da vinculação normativa pode deixar de existir quando o sujeito, de fato, morrer. Tá? É claro que esses argumentos do von Wright estão longe de serem aceitos pacificamente, e tem, inclusive, um livro específico sobre esse exame, sobre essa questão da existência das normas jurídicas, do Carlos Ojohon e do Eugênio Bulligen, chamado Sobre a Existência das Normas Jurídicas. E aí, eles começam dizendo, olha, o campo normativo ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Nós temos várias espécies de normas jurídicas. E aí, eles fazem a distinção entre, por exemplo, normas prescrição, normas sentido e normas comunicação.
né? E aí eles dizem que, olha, as normas, essas normas, elas têm formas de existência diferentes, né? A comunicação, as normas comunicação, o que eles dizem? Que as normas comunicação, como parece intuitivo, né? Elas vão ter condições de existência diversas daquelas prescrições que estão só previstas na lei lá, como normas gerais e abstratas. Nesse caso aqui, é importante que a gente lembre, né, como é que são essas normas de comunicação. Eles dizem o seguinte, olha, que a comunicação, o uso primário da linguagem é um ato complexo no qual se encontram envolvidos ao menos dois sujeitos. O emissor, que foi o envio da notificação de um lado, e o receptor ou destinatário da mensagem do outro. Para que a comunicação efetivamente exista, mostra-se necessário tanto a emissão quanto a recepção da mensagem. Caso a gente abstraia a recepção da mensagem por parte do destinatário, a gente está diante apenas da emissão da mensagem. E aqui não vai haver uma relação diática entre o sujeito emissor da mensagem e o significado da expressão linguística, né? Não tem. Então, me parece, e o Alchurron e o Bulligin concordam nesse sentido, que só haveria uma norma jurídica nesses casos com vinculação normativa, a existência só se daria com base na vinculação normativa, nesse tipo de norma que é chamada norma vinculação, norma comunicação, que é próprio de normas no âmbito de processos administrativos e judiciais, que eu preciso formar necessariamente, eu preciso ter inequivocamente a ciência daquele a quem é destinada a correspondência ou aquela norma individual e concreta. Mas aí vocês podem perguntar, já estou acabando, doutor João, aí vocês podem perguntar, mas Maurício, e como é que a gente explica uma possibilidade eventual de afastamento da súmula? Nem me parece que seja o caso, mas como é que nós poderíamos fazer eventualmente o afastamento da súmula? Aí, pessoal, eu me vou das noções de derrotabilidade. O Fernando Andreoni Vasconcelos tem um livro muito bacana sobre derrotabilidade normativa, o nome é Hermenêutica Jurídica e Derrotabilidade, e assim, bem grosso modo, tá? Bem grosso modo, o que é essa derrotabilidade? Diz ele, como o legislador, em sentido amplo, tá? Quando o legislador estabelece quando o legislador estabelece uma determinada prescrição ou um determinado texto, e vejam, a derrotabilidade diz respeito à norma jurídica, não diz respeito à formulação normativa, não diz respeito ao texto, diz respeito à norma, que é uma interpretação, e a gente tem várias concepções de normas. Quando o legislador redige a formulação normativa, ele não tem condição de pensar em todas as situações possíveis, evidentemente. Seria humanamente impossível para ele pensar isso. Então, quem falou a primeira vez sobre isso foi o Herbert Hart, num artigo, não vou lembrar o nome agora não vou lembrar o Description of Responsibility and Rights. É um artigo, bem, não tem o ano aqui, mas ele diz o seguinte, que nesses casos específicos, toda norma jurídica tem uma cláusula implícita. E qual é essa cláusula implícita? Que é a cláusula de derrotabilidade. A cláusula implícita é a menos que. Então, nós teríamos aqui, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que esse não seja o representante legal do destinatário, a menos que circunstâncias específicas do caso concreto. Essa cláusula, a menos que, é uma cláusula implícita em toda a regra jurídica, porque o legislador não tem condições de prever todas as especificidades possíveis. Por isso não me parece, de certa forma, afastamento da súmula. E eu pensei muito mesmo nisso, inclusive nos eventuais reflexos negativos que isso poderia trazer. Nesse caso específico, talvez nós pudéssemos devolver, por assim dizer, o prazo para apresentação, não propriamente do recurso, mas devolver o prazo para apresentação da impugnação, sem evidentemente qualquer eventual, isso eu quero afastar desde já, eventual negativo na contagem do prazo decadencial. Não me parece que seja o caso, né? Me parece que, tendo em vista que inequivocamente não se formou essa vinculação normativa entre
a emissão da notificação e a recepção por parte do destinatário, eu me sinto muito desconfortável em entender que esse recurso, né, que a impugnação era intempestiva. Tá? Eu posso mandar para vocês isso aqui, também me perdoem não ter mandado antes, me perdoem, mas eu posso mandar para vocês. Vamos pela ordem. A Letícia tinha botado a mãozinha e depois João. Vamos lá, Letícia. Eu vou ser muito breve na questão, porque esse meu voto ele é muito objetivo. Quero parabenizar o doutor Maurício pelo voto. Eu pergunto a vossas senhorias, como que o recorrente que estava em estado vegetativo, ao receber a intimação válida, iria assinar uma procuração para fazer a defesa? É a diferença, porque o que é interessante é porque eu peguei um processo e vou julgar um processo que se questiona que a pessoa nesse meio tempo faleceu, e eu considerei válida. Por quê? A lei civil já me autoriza que ali houve a intimação para o domicílio eleito, e no caso, a inventariante imediatamente assina a procuração. Mas nesse caso, como que alguém vivo, não dado por morto, vai assinar uma procuração? Por isso que esse caso é completamente diferente de alguém que está nos Estados Unidos por 2 meses. É impossível alguém nos Estados Unidos conhecer a intimação? Claro que não. Certamente vai perder o prazo, mas não é impossível. Aqui eu tenho uma intimação válida, mas que nunca, pelo mundo fático, irá produzir efeitos. E o meu exemplo, para mim, é conclusivo. Não tem como assinar uma procuração. Mas tem o Instituto da Curatela. Sim, tem um Instituto da Curatela, que demanda um tempo e, ao que tudo indica, não ocorreu. Jamais seria exercido contraditório e ampla defesa, que é a finalidade de se chamar alguém para o processo, uma pessoa em estado vegetativo. Essa pessoa não assina uma procuração. Diferente da situação da pessoa morta, falecida, que eu tenho, a própria lei civil imediatamente incide nesse caso, falando quem vai vir a juízo responder. Então, eu vou ratificar, então, essas questões. Eu saliento também que eu li os acórdãos paradigmas da súmula CARF e não encontrei situação similar. Caso meus colegas de colegiado tenham encontrado, possa ter havido um relapso da minha parte, eu me curvo à súmula. Por evidente, eu simplesmente quero reiterar que nessa é um recorte mínimo, que é esse caso de uma pessoa que é viva, mas que não consegue assinar uma procuração. Então, para ela, jamais, o direito chegou para ela, o CARF, o processo administrativo chegou para essa pessoa e falou, olha, sua situação não tem como fazer defesa. Então, eu quero só ponderar esse recorte, porque eu lembro das nossas discussões com receio, isso aqui não é um precedente para muitos casos. Isso é um precedente único dessa situação. Não é para a pessoa que está viajando. A pessoa que está viajando tem que ficar ligando para saber se chegou ou não. Não é para a pessoa que faleceu. A pessoa que faleceu, eu já tenho como representar nessa hipótese, mas a pessoa que está em estado vegetativo, não. Então, é só isso, presidente. Vou passar aqui para o doutor João. Parabéns, doutor Maurício, também doutora Letícia. Se eu acompanhei muito bem a preciosa lição, doutor Maurício, a gente não teria a eficácia da norma, eu falo da norma jurídica, não do texto, mas da norma jurídica, quando comprovadamente o destinatário da norma não a recebeu. No processo de comunicação, ele não a recebeu. Na verdade, João, não haveria sequer a existência dessa norma para o sujeito. Para esse caso.
por ausência dessa contrapartida, que é o recebimento. Muito interessante. Mas aí eu acho que a gente tem um problema para resolver. Eu acho que a questão de aplicar ou não a súmula vai ser resolvida depois na hora de votar, mas porque eu vou votar pela aplicação da súmula. Mas aí me pareceu um outro problema. Se aplicar esse entendimento, então significa que intimação não foi feita. A intimação não tendo sido... Não. Significa... eu não tô... E é por isso que eu fiz aquela ressalva. Eu não estou dizendo que não houve a intimação, não é isso. O fisco, na minha opinião, se desincumbiu da sua atividade de fazer, de emitir eventual lapso temporal que não permita ao destinatário realizar a resposta, se criar essa vinculação normativa, tá? E ele apresentar a resposta de forma... Que veja, né? O tribunal quer encontrar a melhor solução, sempre que é a solução correta, né? Então, a minha argumentação aqui não é também para salvar eventual contribuinte e tal por lá. Não, longe disso. Não é isso. E nem é considerar essa intimação inválida, não é isso. Esse é o ponto que eu estou querendo chegar. Não é. A intimação foi correta. O que acontece é que nesse caso específico, e só nesse caso específico, eu só estou mencionando esse caso específico, essa discussão, na minha opinião, não serve para precedente nenhum, porque essas circunstâncias excepcionadoras têm que ser analisadas caso a caso. Então, na minha visão, houve a Fazenda, o fisco, se desincumbiu da sua atividade de mandar a notificação perfeitamente, mandou para o endereço do sujeito, o endereço que estava registrado, perfeito. Agora, em razão de circunstâncias fáticas específicas, esse único sujeito individualmente considerado, sabidamente não tomou ciência, ele não tomou ciência. Não é uma presunção, nós sabemos que ele não tomou ciência. E por ele não ter tomado ciência, e naquele momento nem era também exigível, me parece, que alguém que estivesse tomando conta ali, no calor do momento, naquela situação ruim de estado vegetativo do pai, que tivesse cabeça, por assim dizer, para apresentar um recurso tempestivo. Mas me parece que nem é esse o caso também, né? Me parece que o lapso temporal entre o nosso reconhecimento aqui de que talvez essa citação não tenha produzido efeitos para esse caso concreto, específico, porque o sujeito estava em estado vegetativo, não deve, em absoluto, trazer qualquer reflexo na contagem de prazo de decadência. Qualquer um. Me parece só que nós estaríamos aqui, é ruim falar isso, não é propriamente alargando, mas estaríamos devolvendo o prazo para apresentação. Entendi. Agora, a pergunta... Portanto, deixar registrado, de forma alguma, sim, quero entender que a intimação não aconteceu naquela data lá, não é isso. Superada essa questão... Doutor João, um segundo, desculpa. No meu voto, eu considero válida a intimação, só que por essas circunstâncias ela não produziu efeitos, porque é impossível. É diferente de qualquer outra situação. No caso dessa pessoa em estado vegetativo que não consegue nem assinar uma procuração. Tá, então, superada essa questão por enquanto, aí vem a pergunta decorrente. Intimação válida, lançamento concluído com a intimação válida, com base em quê? Qual o fundamento para ampliar o prazo da impugnação? Porque, ao fim, é essa a proposta, deixar ele impugnar de novo. Porque eu vejo que se admitirmos que a intimação foi válida, como que eu vou afastar o prazo legalmente estabelecido? É esse que é o ponto. Na verdade, ela foi válida, mas eu estou tratando aqui, João, dos efeitos dela. Os efeitos dela, nesse caso específico, não produziu efeitos para aquele contribuinte. Entendeu? E aí eu peço o seguinte, que a gente analise isso como de fato é uma exceção. É uma exceção. Não é precedente para absolutamente nada isso, porque questões dessa natureza são exceções.
E digo mais, é possibilitar que haja uma nova apresentação da impugnação, porque para aquele contribuinte não houve a implementação dos efeitos, e isso, inclusive, eu acho que até faz com que a gente evite uma ação judicial, né? Mais uma ação no judiciário. Porque, veja, a questão diz respeito à omissão de rendimentos. Nós devolvemos o prazo para ele, o contribuinte vai ter que necessariamente se defender dessa omissão de rendimentos. Como é que ele vai fazer para alcançar isso? De fato, não sei. O problema não é nosso, claro, né? O problema aí é do contribuinte, da estratégia que ele vai adotar. Mas agora, me parece que seria sensato da nossa parte observadas as circunstâncias desse caso concreto específico, que tem laudo médico, tem prova de que o sujeito de fato estava nessa circunstância. Eu acho que o entendimento é de que houve um cerceamento de defesa pelo não conhecimento, apesar de ter tido a intimação, ele não teve possibilidade de se defender por estar no estado vegetativo. Eu acho que seria por esse lado, né? Não podemos fazer isso, porque o cerceamento tem que anular o ato. O ato que a gente está falando aqui é a intimação. Anular a intimação, não tem infração. Não deve ser anulado, insisto. O ato é um caso difícil. Então, eu concordo com isso, o ato está perfeito. O ato não é para ser... Vamos ser objetivos, então. A gente sabe que a gente não vai chegar a um consenso aqui no colegiado. Como é que ficaria o voto da doutora Letícia? Você está dando provimento ao recurso para que seja reaberto o prazo para impugnação pelo espólio do contribuinte. Isso. Você está reabrindo o prazo de impugnação. Essa é a sua proposta. Doutor Wesley, se o senhor quer falar, pode falar, mas eu também acho que não vai mais... Eu acho que todo mundo já tem uma formação de opinião, não sei se vai, mas pode falar, doutor Wesley, se for breve. Eu vou falar no meu voto, presidente. Oi? Eu vou falar no meu voto. Pode ser no voto? Pode ser. Que esse processo já se alongou bastante, e a questão, pelo que eu vejo, a gente tem opiniões divergentes. Agradeço todos os esclarecimentos, serviram realmente para quem estava na dúvida mudar de posicionamento, mas acho que dá para a gente votar já a questão, né? Então, doutor João. Bom, eu vou abrir divergência, com todo respeito aqui, entendo perfeitamente as colocações da relatora e agradeço demais os esclarecimentos do doutor Maurício. Entendo a situação concreta desse indivíduo, obviamente que eu entendo, mas eu entendo que isso não afasta a aplicação da súmula 9 e vou mais além. A proposta da relatora, mesmo que pudesse afastar a aplicação da súmula número 9, ela não tem amparo legal. E a nossa atividade está limitada pelo princípio da legalidade, por sermos um tribunal administrativo. A gente não poderia inovar e afastar o prazo dado pelo legislador para apresentação da impugnação. Eu entendi as razões colocadas pelo doutor Maurício. Então, eu abro divergência para negar provimento ao recurso sobre esses fundamentos. Só uma questão, doutora Letícia. O que foi aduzido em recurso só foram essas questões em relação à nulidade da decisão de primeira instância, não é isso? Certo. Então, o conhecimento dele é total, só para deixar claro para o doutor João. Não, certo. Tem dois pedidos, se eu me lembro bem, tem dois pedidos. Tem o pedido principal, que era anular o lançamento por ausência de notificação, me corrija se eu estiver errado, doutora Letícia, e subsidiariamente para devolver o prazo. É isso, doutora Letícia? Porque se eu me lembro bem, quando a senhora leu o mês passado... Ilegitimidade do espólio ante a ocorrência da morte do contribuinte, incapacidade absoluta do contribuinte, sendo nulas todas as intimações a ele encaminhadas, Isso. E inaplicabilidade automática da multa. Esses 3 itens. Então ele nem pede para devolver o prazo. Ele está pedindo para anular a intimação. Me lembro que a senhora falou isso quando a senhora leu o voto, que ele pedia para anular a notificação de lançamento, porque foi recebida pelo filho que não era representante legal dele, no endereço quando ele estava moribundo.
Eu acho que esse é o Eu pedido estou com dificuldade de principal. abrir o processo. Alguém já conseguiu abrir aí, por favor? Eu tô lendo do voto aqui, essas... Pois é, eu estou tentando abrir. Que a gente precisa saber definir o que está sendo conhecido também, né? Porque se houve outras questões além dessa questão que a gente está tratando aqui, o conhecimento foi parcial, né? Porque ele pode ter entrado na questão do mérito da omissão de rendimentos, né? Que eu acho que não foi o caso. Eu acho que não também. O mérito, não. Ele está com conhecimento total, né? Eu questiono aqui, então, doutora Letícia, se ele solicitou a devolução do prazo, que é o que, a rigor, a senhora está concedendo. Vamos abrir. Eu tô considerando. Esse processo. Aqui não tem, mas eu ia falar que eu me lembro, não tem não. Não entra no mérito da omissão de rendimentos, não. Já abriu o recurso. No mérito, ele trata apenas da inaplicabilidade da multa, o resto é tudo nulidade. Mas ele tem um pedido ali para que o espólio possa apresentar a defesa. Anular-se o procedimento administrativo fiscal desde a primeira intimação. Outro, seria outra, né, possibilidade, instaurando em face do espólio para que ele seja assegurado o exercício da mais ampla defesa. Então, há, sim, aqui o pedido, no meu ponto de vista, lá no finalzinho, da página 233, de abertura de prazo, ainda não que da forma expressa, mas há um pedido de abertura para ampla defesa. Ele fala. Outro, instaurando-se, se não conseguisse, né? Instaurando-se em face do espólio. Isso. Para que a ele seja assegurado o exercício da mais ampla defesa. A minha sugestão é que nós delimitaríamos aqui a decisão, porque há uma preocupação aqui pelo colegiado, obviamente, da decadência, né? Porque se anular o ato, nós podemos ter a interpretação de uma possível decadência. Sim. Mas o dispositivo citado aqui, presidente, já na outra vez, eu acho que convalidaria o ato a partir da intimação e delimitando que pudesse ser só a apresentação da defesa no prazo de 30 dias, né, conforme o pedido do recurso voluntário. É uma situação muito excepcional, eu nunca tinha visto até então, mas eu concordo com o Maurício, que eu acho que é uma coisa específica, assim, não tem como, talvez, expandir para outras questões. Esse é caso a caso. Seria interessante, talvez, convalidar, porque eu também não concordaria, talvez, aqui com a possível decadência. Eu acho que não é essa a intenção, nem prejudicar o fisco nesse quesito, né, ou o processo administrativo fiscal, que tem um interesse público maior, inclusive, e nem o próprio contribuinte, que estava em estado vegetativo. Eu acho que nós poderíamos ficar no meio termo, não sei se haveria essa possibilidade, talvez venha até uns embargos aqui, se a gente decidir dessa maneira, mas é uma dúvida que eu já vi que, inclusive, no seminário, não conseguiram superar uma pergunta de pronto, assim, não é tão simples. Verdade. Bom, então vou retomar. Doutor João, o senhor tirou a dúvida do recurso? Não, eu tirei sim, está aqui. Ele não pede devolução do prazo impugnatório, ele pede anulação do procedimento desde a primeira intimação. É isso que ele está pedindo. Bom, mas enfim, meu voto eu já dei, eu estou abrindo divergência para negar provimento ao recurso. Ok. Doutor Wesley. Vai dar o prazo, só a devolução de prazo, é isso? Para ele apresentar a defesa. É esse que está sendo a decisão final. A decisão da doutora Letícia é dar provimento para que seja reaberto o prazo para apresentação da impugnação pelo espólio. Eu acho que é dar provimento parcial para isso, né? Não é dar provimento integral, provimento parcial. É parcial, é. Porque tem uma questão de multa aqui também.
Ela pede para anular o processo inteiro, não é a que a Letícia está propondo. Na verdade, você não aceitou o pleito de anular o processo, né? Nem de considerar a intimação inválida. Você só está reabrindo o prazo por uma questão de ampla defesa e contraditório, né? Sim, eu vou esclarecer isso melhor no meu voto, para realmente ficar caracterizado que houve, no meu modo de ver, houve aplicação da súmula, que a intimação é válida, só que ela não produziu efeitos, já que houve a ciência, mas para evitar a violação, eu estou reabrindo o prazo, ponto, para garantir mesmo que não tenha nulidade alguma. Ok, doutora Letícia, é exatamente isso. Doutor Wesley. Caminhando assim, resumidamente ao voto, eu concordo aí, cumprimento o doutor Maurício pela excelente explicação, coloriu muito mais aí o colegiado, a doutora Letícia, como eu já disse na sessão passada, acho que é um voto exemplar da ampla defesa contraditória, cumprimento também os colegas que têm posicionamento diferente, porque realmente não é uma situação tão simples e fácil de se posicionar. Então, também entendo que não é caso de afastamento da aplicabilidade da súmula, porque a intimação, a partir do momento que o fisco não tem como saber que o contribuinte está em estado vegetativo, né, ele não tem como ele ter presunção disso. Então, o fisco fez a sua parte, entregou, né, a sua intimação, que daria a eficácia, e aí eu acho que vem a questão, a eficácia ao lançamento fiscal, né, que não se produziu esses efeitos em razão do contribuinte não ter condições físicas, talvez mentais, né, eu acho que é mental, enfim, por meio de interpretações sistemáticas da legislação em vigor, Código Civil, ele não conseguiu, de fato, cumprir com a eficácia do autoconhecimento, que é a intimação válida e completa à sua ciência. Então, eu acompanho a relatora, cumprimento todo colegiado pela excelente discussão, debruçou-se, é importante falar, durante 3 sessões, né? Essa é a 3ª sessão, para chegar a uma conclusão que, no nosso entender, sempre parece simples, mas, ao mesmo tempo, se for buscar as normas interpretativas, precedentes, doutrina, ela se torna um pouco mais complexa. E nunca tinha me deparado com uma situação dessa no colegiado, o que é raro, né? Então, eu acredito também que é um caso de verificação de caso a caso, e seria interessante, talvez, delimitar também, Letícia, pelo dispositivo que a gente está colocando lá, que tem o dispositivo parágrafo 1 do artigo 59, acho que do PAF. Então, eu acompanho a relatora e é o voto, presidente. Ok. Doutor Kleber. Acompanho a divergência. Doutora Fernanda. Relatora. Doutor Paulo. Divergência. Doutora Letícia. E a relatora. Doutor Maurício. Eu vou com a relatora. Eu vou com a divergência. E aqui, no caso, é o caso de aplicação de qualidade, porque é norma de natureza processual, né? Tem o celular de alguém vibrando muito aí. Alguém vai apresentar a declaração de voto nisso? Eu acho importante, hein? Boa. O Maurício vai, né? Boa. Então, sim, eu passo o meu voto para eles, né, doutora Sheila? Assim que eu liberar meu voto, eu já movimento para o Kleber, o Kleber, estou olhando para o Kleber aqui, para o Maurício e para o Wesley. Não, já que o Maurício vai apresentar, eu vou dispensar minha declaração de voto. Só ia complementar e acabar falando mais do mesmo, talvez. Com palavras diferentes, alguns dispositivos diferentes, mas eu vou deixar para o doutor Maurício, que já está bem estudado ali da matéria. Deixa eu redigir aqui. Quem vai fazer o voto vencedor? Wesley. Eu posso fazer, o Maurício vai estar de... Pode ser, Paulo. Vai estar de licença, né?
A menos que você mesmo, o Kleber, queiram fazer, né? Eu vou viajar. Você vai viajar, não? Não, eu não. Eu já estou com um para fazer. Eu Foi acho que Fernanda. o voto vencedor eu vou ficar ruim, não? Eu sei que pode, Não, mas... não. Eu ia propor para o Paulo, ou eu mesmo, ou o Kleber. Tá. Eu falei seu nome, mas era para falar outro nome. E então foi Wesley, Fernanda, Letícia e Maurício. Designado, então, para redigir o voto vencedor. Doutora Sheila, Oi. enquanto a senhora e a doutora Letícia terminam o dispositivo, pode dar um intervalo de 5 minutinhos? Não, vamos dar já 15, mas deixa eu interromper a gravação. Eu já vou interromper. Aí a gente já dá um intervalo. Interrompeu? 10 mesmo. Deixa eu só proclamar. Não, deixa eu proclamar aqui. Então, item 106. Acordam os membros do colegiado. 106 não. Oh, meu Deus. Ai, gente, desculpa aí. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley, Fernanda, Letícia e Maurício, que deram provimento parcial. Não foi o provimento total, né? Para reabrir o prazo para apresentação da impugnação. Para que seja reaberto o prazo para apresentação da impugnação pelo espólio do contribuinte, né? Eu vou copiar daqui. Para que seja reaberto o prazo para apresentação da impugnação pelo espólio do contribuinte. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Então, esse foi o item 100 e... Eu copiei, eu excluí aqui o negócio da pauta aqui. Foi o item do Homero, foi qual? Item 105. 105. 105, é porque eu copiei no lugar errado. 105, Homero Bolívar. Então, eu vou interromper a gravação. Maravilha. Para a gravação, Val. Gravação interrompida, presidente.